YouTubers, vamos comentar sobre juiz competente e juiz suspeito. Esta é uma nomenclatura, são palavras, são colocações que o leigo ele entende de uma maneira totalmente diferenciada do que a legislação civil, da legislação penal, da legislação específica, da legislação constitucional, do que ela define o que seja essa nomenclatura. O juiz é incompetente, o juiz é suspeito. Essa definição de juiz incompetente, juiz suspeito, para pessoas que não atuam na área jurídica, ela soa estranha, o entendimento é totalmente diferente. Porém, nós que atuamos na área jurídica, que somos advogados, quando escutamos essa definição, entendemos perfeitamente o que significa. Eu vou explicar de uma forma simples e direta para que vocês leigos, pessoas inclusive com formação, mas que não atuam nessa área, não têm esse conhecimento. O que é um juiz incompetente? Ou ministro incompetente, ministro de tribunais. Ministro de tribunais, aliás, nada mais é do que um juiz, só que um juiz em terceiro grau. Primeiro grau da justiça é o fórum daquela cidade. O segundo grau da justiça são os tribunais que geralmente ficam nas capitais, que são objeto dos recursos que entramos, dos processos que saem do fórum para uma nova análise. Chamamos juízo de segundo grau, e ali geralmente são desembargadores. Recebem este nome, mas também são juízes. E os ministros de tribunais superiores, que ficam em Brasília, são os juízes do primeiro grau, são os desembargadores do segundo grau. Então, juiz, desembargador e ministro de tribunal é a mesma coisa, apenas a diferenciação do nível de grau da justiça. Então, o que é um juiz incompetente, um desembargador incompetente ou um ministro de um tribunal incompetente? É quando ele não tem a atribuição legal, quando a lei específica, a Constituição, os códigos dizem que aquele juiz, aquele ministro, aquele desembargador não pode analisar aquela causa. Se ele não pode analisar aquela causa, ele é proibido por lei. Então ele é um juiz, um desembargador ou um ministro incompetente. Ele não tem a competência legal que a lei lhe atribui para analisar aquele caso específico. Então, isto é a incompetência de um juiz, a incompetência de um desembargador, a incompetência de um ministro de um tribunal. Nada mais é do que isso. E um juiz suspeito, ou um desembargador suspeito, ou um ministro de tribunal suspeito, é quando ele não pode analisar aquele caso em função de algum vínculo com uma das partes do processo. Ou um vínculo consanguíneo, ou ele tem relação de parentesco com uma das partes daquele processo. Ou ele tem algum interesse com alguma das partes daquele processo. Um filho que é advogado naquele processo, um escritório de advocacia em que ele já atuou antes de ser juiz, antes de ser desembargador, antes de ser ministro, ou um dos filhos trabalha naquele escritório, ou a esposa de algum parente próximo trabalha naquele escritório. De alguma forma há um vínculo entre esse juiz, entre esse desembargador, entre esse ministro de tribunal que está com aquele processo e necessita manifestar-se naqueles processos, estabelecer um despacho judicial, ou uma produção de prova, ou uma sentença daquele processo. Então, ele, por lei, ele tem que se declarar suspeito de ofício, através de despacho, ele se declara suspeito para atuar naquele caso, porque ele tem algum relacionamento, de uma forma direta ou de uma forma indireta, com o objeto daquele processo. Ele não tem a chamada imparcialidade. Ele se tornará parcial. Ele tem algum interesse de uma forma direta ou indireta, algo que vai influir na sua capacidade de decisão naquele processo. Então, desta forma, para que não haja interesses, conflitos de interesse, o juiz de ofício se declara suspeito. Ele deixa de atuar e aqueles autos do processo, aquele processo, é remetido para um outro juiz, um outro desembargador, um outro ministro. Então, diferentemente do que as pessoas entendem, esta é a definição legal, o que é um juiz incompetente, o que é um juiz suspeito. Em primeiro grau, juiz, em segundo grau, desembargador, em terceiro grau, ministro. Então, juiz, desembargador ou ministro incompetente é quando a lei não lhe dá aquela atribuição de atuar naquele caso. Ele está proibido por lei de atuar naquele caso. Ele não tem a competência legal. E um juiz, desembargador ou ministro de tribunal suspeito é quando ele não pode atuar naquele caso, porque tem conflito de interesses. Como eu expliquei, algum vínculo que o impede de ter uma imparcialidade no julgamento, na análise daquele caso.
Inscreva-se no canal, dê aquele like, ative o sininho e um forte abraço.